A grande vantagem, na minha humilde opinião, é na hora de dormir, meus queridos amigos, viu? Porque é uma excelente opção para quem não consegue dormir com relógio, com pulseira para monitorar sono. Várias vezes eu simplesmente esqueci que eu tava usando o anel de tão leve e confortável que ele é na rotina, no dia a dia básico, na hora de dormir. Às vezes eu coloco a mão pra ver se ele tá aqui ainda, de tão levinho que ele é, tá? Cara, uma coisa muito eficiente que eu esqueci de citar é que ele monitora sonecas. Você tirou um cochilo, Joyce, de tal hora, tal hora? Tudo bom? Cagueta? Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje pra falar de um dos menores, se não o menor pedacinho de tecnologia que eu já testei na minha rotina, viu? Esse aqui, ó, ele é um anel inteligente chamado Oura Ring. Apesar desse carinha já estar aí na sua terceira geração, o assunto começou a ficar mais quente mesmo neste ano, em 2024, com a confirmação de que a Samsung vai lançar o seu próprio Galaxy Ring. E isso, com toda certeza, vai mudar o jogo, viu? Afinal, a gente vai ter uma super ultra big tech que alcança aí grandes massas ao redor do mundo todinho falando sobre esse assunto. Eu tô testando o Oura há algumas semanas e neste vídeo aqui eu vou explicar que diacho é isso. Essa frase específica, que diacho é isso, resumiu bem a reação de muita gente quando eu postei um unboxing desse anel nas redes sociais. Então eu vou começar bem pelo comecinho, tá, gente? A Oura é uma empresa finlandesa de tecnologias de saúde e o Oura Ring é o seu principal produto. Ele foi lançado em uma campanha do Kickstarter lá em 2015 e os anéis de segunda e terceira geração foram lançados em 2018 e em 2021, respectivamente, tá? Todos esses modelos aí mais antigos, entre aspas, né, mantêm o design original, que é o chamado Heritage, que tem uma parte plana, um pouco mais retinha ali no topo, tá? Em 2022, eles lançaram este carinha que está aqui no meu dedinho, que é o Oura Ring Gen 3 Horizon, que muda só o design. É só o design mesmo, que muda em relação ao modelo de 2021, tá? Ele perde essa parte mais retinha aí no topo e fica completamente redondinho, só com uma covinha. Essa covinha aqui, ó, é tipo uma pílula, formato de pílula, que é bem discretinho e deve ficar virado pra palma da mão para garantir aí que os sensores estão posicionados no lugar certinho. Só serve pra isso mesmo, tá? Não tem mais nenhuma função, é só pra você saber o lado certo de posicionar o anel. E é aí que entra a parte legal da coisa, meus queridos. Sensores e muita tecnologia bem pequenininha, vocês vão ver, tá? O que der pra mostrar, né? Isso aqui é um dispositivo de monitoramento de saúde e de sono e que, de acordo com sua fabricante, né, consegue fazer a leitura de 20 dados biométricos como frequência cardíaca, temperatura do corpo, oxigênio no sangue e muito mais. A grande vantagem, na minha humilde opinião, é na hora de dormir, meus queridos amigos, viu? Porque é uma excelente opção para quem não consegue dormir com relógio, com pulseira para monitorar sono. É muito diferente a experiência, mas eu vou explicar para vocês um pouco melhor. Mas para mim já deixa aí esse super ponto positivo para quem quer monitorar o sono e não quer dormir com um trambolho ali no braço, seja ele o menor que for, ainda incomoda um pouco. Ponto importantíssimo que foi muito questionado também, tá? O Oura Ring não é vendido no Brasil, não tem no Brasil, meninas. Esse aqui, ó, a gente importou com a ajuda da nossa super parceira, que quem é de longo prazo aqui no Loop conhece, né? Zip4Me. É uma empresa que basicamente atua como uma redirecionadora aí de encomendas. Ela te dá um endereço fixo lá nos Estados Unidos para você encaminhar suas encomendas. Ficou estranho, mas vocês entenderam, né? E importar depois aqui pro Brasil. Vou deixar o link deles aqui na descrição para quem quiser conhecer um pouquinho mais do serviço deles. Vou deixar também o link do produto do Oura Ring para quem quiser já ver quanto é que vai ficar essa importação, enfim, fazer seus cálculos aí, porque agora ele também tá sendo vendido na Amazon gringa. Antes era só no site da própria Oura, mas acho que há poucos meses, acho que com essa movimentação de Samsung, enfim, eles deram uma ampliadinha aí e agora também tá vendendo na Amazon. Você pode entrar lá no link, ver se vale a pena pra você, se tiver interesse, mandar pra galera da Zip4Me que eles mandam aqui pra vocês. Mas voltando ao anel. O Oura Ring é o mais pop aí da sua categoria, tá? Príncipe Harry é fã há anos. A NBA de basquete já comprou mais de 2.000 anéis desses aqui pra monitorar a saúde dos jogadores e até a Kim Kardashian já apareceu com ele por aí. E aí a gente tá falando de alguém que é mais fashionista. Isso é um ponto também que a gente poderia falar, né? Sobre só ter este formato
não ser tão fashionista assim. Mas enfim, tem cores. Vou falar sobre isso mais pra frente. Mas pra além dessa badalação toda aí, o Oura é o concorrente a ser batido por quem quer fazer um anel inteligente. Muito por conta também aí da evolução constante do seu aplicativo, mas eu já chego nessa parte também, tá? Uma dúvida inicial e crucial é: como escolher o tamanho certo do anel, meus amigos? Bom, fora do Brasil, a Oura envia um kit com vários provadores de plástico que imitam aí o anel e os sensores que vêm nele para casa do consumidor. Aí lá ele vai colocar o anel, ver qual dedo fica melhor, passar 24 horas e escolher o tamanho dele. Beleza. A gente já tinha um kit medidor aqui no estúdio do Loop que foi trazido em algum momento, alguma CES da vida lá dos Estados Unidos. Então eu aproveitei e já usei esse. Mas para quem tá no Brasil, teria que fazer aí todo esse rolê de solicitar o kit, encaminhar lá pra Zip4Me, depois eles mandam pra cá, e aí depois você descobre o número, e aí depois você faz o pedido. Mas, pra quem tiver a oportunidade de ir até os Estados Unidos, pode testar o melhor tamanho em alguma loja da Best Buy, que é uma parceira aí da Oura Ring há alguns anos, se eu não me engano. E se por acaso você tiver acesso a uma impressora 3D, facilita muito sua vida, viu, meus amigos? Porque você pode pegar o projeto que a Oura disponibiliza no site deles e fazer os seus próprios medidores na sua impressora 3D. Os tamanhos disponíveis variam aí entre 6 e 13 e a Oura recomenda colocar o anel e depois fechar o punho desse jeito assim, ó. Vou tentar mostrar pra vocês um detalhe. Fechar assim, bem fechadinho, para ver se fica algum espaço aqui. O ideal é que não fique, por quê? Porque os sensores estão na parte interna, então não pode sobrar. Eu acho que na imagem tá aparecendo que tá sobrando, mas não tá, tá, gente? É porque ele tem uma camada de uma espécie de plástico, de resina, que fica... É tipo uma resina usada em dispositivos médicos, que fica em contato com o dedo e é hipoalergênica. É muito importante que ele fique bem justinho no dedo por conta dessa questão dos sensores que eu falei pra você, tá? O ideal, de acordo com a fabricante, é usar no dedo indicador preferencialmente, e os mais recomendados na sequência são o dedo do meio e o dedo anelar, porque a base deles aqui é um pouco mais reta, ou seja, ele não vai ficar sambando ali, o anel corre menos risco de ficar se movimentando assim, sabe? Tipo, sambando enquanto você tá dormindo, enquanto você tá fazendo o exercício. Eu vou confessar que eu fico trocando de dedo às vezes, tá? Porque tem momento do dia em que o dedo tá mais inchado, quando tá muito calor, fica saindo, ou quando você acorda tá um pouco mais inchado, tá incômodo em algum dedo. Enfim, eu dou uma trocadinha e tá tudo bem, pelo que tá indicando lá no site da Oura, tá? Eu deixo sempre ele confortável, mas sempre bem justo. Ah, tô falando aqui muita coisa, mas assim, quem não viu o unboxing lá nas redes sociais, na caixa só vem mesmo o anel e o carregador por indução. Peguei aqui, ó, só pra mostrar pra vocês como é o encaixe. Tirei o meu anel, ele tem certinho... Ó, tá vendo? Aqui ele dá o indicador de luz, né? De que tá carregando, tá vendo que ele fica... piscando é porque ele tá carregando, e quando ele fica fixa a luz é porque ele terminou de carregar. Mas olha o encaixe, é certinho pro anel. E pros sensores aqui atrás, ó. Tá vendo? Tem uma depressão aqui pra encaixar os sensores, ó. Tanto que do lado certo não encaixa. Se eu tentar, ó, de outras formas, ele tem que ser que nem aqueles brinquedinhos de criança. Você tem que achar o lado certinho, que é os sensores pra trás. Ou seja, só funciona pro seu tamanho de anel, beleza? Deixando isso daqui de lado um pouco, queria falar que ele pesa entre 4 e 6 gramas, meus amigos, dependendo do tamanho do anel. Ou seja, é muito leve. No meu caso, eu uso o menor de todos, ou seja, o mais leve de todos, como eu falei pra vocês. Ele é feito de titânio, né? O que dá aí ajuda a dar essa leveza, trazer mais resistência. Apesar de achar que o anel é um pouco mais largo, assim, né, do que eu gostaria que fosse. Apesar de eu uso anéis grandes, mas pra usar todos os dias, 24 horas por dia, seria legal se ele fosse um pouco menos largo. Mas, gente, tanto de tecnologia que tem dentro desse negócio tão pequeno aqui, não dá nem pra eu reclamar. Só tô trazendo aqui impressões mesmo, trocando uma ideia com vocês. Como eu disse lá no começo, existem os dois modelos, tá? O Heritage e o Horizon, que é esse daqui, tá? Que eu tô usando, e tem o acabamento, esse especificamente, ele tem esse acabamento de titânio escovado, meio prateado, mas no site tem outras cores. Tem o Rose Gold, Rosé, como vocês preferirem, tem um dourado, tem um preto mais fosco, um prata e um preto que são mais brilhantes, enfim, tem uma variedade ali pra quem quiser usar de acordo com o que prefere no dia a dia, enfim. Eu não ligo de misturar dourado com prata, não ligo. Então eu preferi esse daqui que tem esse acabamento mais escovado, me parece que dá pra ver menos se riscar, sabe? Mas enfim, em relação aos relógios, que eu sei que muita gente tem essa dúvida, tá? Falando em questão de design, a gente já tem uma vantagem, porque os dois são pensados em uso contínuo.
O relógio, muita gente usa para dormir, para monitorar o sono. Mas nem todo mundo consegue usar, como eu falei para vocês. Pensando nesse uso, 24 horas, 7 dias por semana, ele não gruda na roupa, que nem um relógio pode ser, dependendo da pulseira. Ele não tem notificação. Ou seja, tudo que você quiser ver de informação, você vai ter que ir pro aplicativo, que eu vou mostrar pra vocês. Não tem nada aqui, não tem tela, não tem nada. Não vibra, não faz nada. Ele tá aqui monitorando a sua vidinha, o seu sono, a sua saúde, tá? E apesar de ser mais larguinho pra poder abrigar toda essa tecnologia aqui dentro que eu falei pra vocês, várias vezes eu simplesmente esqueci que eu tava usando o anel de tão leve e confortável que ele é na rotina, no dia a dia básico, na hora de dormir. Às vezes eu coloco a mão pra ver se ele tá aqui ainda, de tão levinho que ele é, tá? Mas falando da resistência, né, tô aqui no quesito design, dá pra tomar banho, dá pra nadar, fazer um snorkel, ele tem resistência aí até 100 metros na água, mas não é ideal pra mergulhos mais profundos e nem pra ficar submerso ali por muitas e muitas horas. Eu não tive a oportunidade, infelizmente, de ir até uma praia nessas últimas 2 semanas pra testar, mas eu vou dizer que eu não vou ter coragem de entrar com ele na água não, viu? Porque a gente sabe que, né? Vai embora, né? Ou essas coisas no mar, você tá lá, ó, tchá, tranquilo, vai embora. Eu não teria coragem de entrar, eu acho. Talvez com outro anel pra segurar. Enfim, trago essa questão quando eu for pra praia, conto lá nas redes sociais, tá? Ainda falando sobre o corpício do anel, a Oura sugere aí o uso na mão não dominante para reduzir a quantidade de contato com uma série de superfícies, objetos com que a gente lida ali no dia a dia. Eu não tô fazendo isso, né? Descumpri a regra, porque minha mão dominante é a direita e eu me senti mais confortável aqui mesmo. Mas a Oura também diz aí que não é bom usar ele com outros anéis ao lado exatamente para durar mais, para evitar riscar. Outra coisa que eu também não tô seguindo, paciência. Outra dica de uso da própria fabricante é remover o anel em situações que envolvam fricção. Por exemplo, você vai levantar um peso na academia ali, ou quando você está manuseando objetos de metal, cerâmica ou pedra, de acordo com o que está escrito no site, tá? Ou seja, na hora, meus amigos, de lavar aquela louça cheia de panela, larga ele ali do lado, tá? Foi o que eu fiz nas faxinas ali mais pesadas e na hora de lavar a louça, porque eu não achava confortável para essas atividades, não. Vou falar para vocês. Medo de cair, essa questão de riscar também, sabe? O negócio não é barato, vou ficar riscando, quero que ele dure o máximo que puder. Eu acho que só usa 24 horas real, oficial, sem tirar, só para carregar. Quem é herdeiro ou folgado e não faz nada em casa mesmo. Minhas opiniões, tá, gente? Totalmente minhas. Mas agora, bora falar do que tem dentro, o que deixa esse anel tão inteligente. E vamos começar pelo básico que ele tem aqui dentro. Uma bateria de polímero de lítio que é curvada. E ela tem aí, né, curvada por motivos óbvios, né, de precisa acompanhar o modelo do anel. E é uma empresa que fabrica especialmente esse tipo de bateria, tá? E ela tem entre 15 e 22 mAh, dependendo do tamanho do anel. Quanto maior, maior a bateria. Esse aqui, que é o tamanho 6, tem só 15 mAh. Só que ela dura aí dura aí cerca de 4 dias tranquilamente. Dura 4 dias sem precisar carregar. Mas se você deixar no modo avião, que tem no aplicativo, vou mostrar pra vocês, ele desliga aí a conexão automática com o aplicativo, dura até 7 dias. Então não sei se você vai viajar, não quer levar o carregador, enfim. Dá pra durar até 7 dias, fiz esse teste, só que aí ele não faz essa conexão do Bluetooth. Só quando você desativar. Esse carregador dele que eu mostrei pra vocês, que vem na caixinha aqui, ó, ele demora 1h30 para carregar completamente, se o anel tiver completamente zerado, mas no uso prático de rotina mesmo, né, eu acabo deixando ele carregar ali poucos minutinhos, só enquanto eu tô tomando um banho, e é mais do que suficiente para manter a carga sempre ali no talo, tranquilamente. Então, assim, bateria não é uma coisa a se preocupar. Claro que, né, a Xiaomi lançou agora um que promete... anunciou, né, ainda não tá no mercado, um anel que pode durar 180 dias de bateria. Quero ver como que ela fez essa magia, mas enfim. Aqui dura 4, 5 dias, eu acho ok. E eu tiro pra tomar banho, sem problemas, ele tá sempre carregado, tá? O Bluetooth, falando aí de consumo de bateria, o Bluetooth, que é a única conexão que ele tem, só fica ativo durante uma pequena parcela do seu dia, tá? De acordo com a Oura, isso fica bem abaixo de 1% do seu dia. Ou seja, os dados são transmitidos quando o anel tá sincronizando com o aplicativo e durante as atualizações de firmware que precisam ser feitas. Eu não recebi nenhuma até agora, tá? Ah, gente, o que eu não falei ainda é que o Oura Ring, esse de terceira geração aqui, que é o que eu tô usando, ele tem 16 MB de memória. E
pasmem, é uma grande melhoria em comparação aos 0,5 megabytes do Oura Ring de segunda geração. Mas, gente, não precisa, não tem necessidade, porque ele só guarda os dados que ele monitorou aí da sua saúde, que os sensores captaram, até você abrir o aplicativo e sincronizar. Então, ele zera, passa tudo pro aplicativo, não tem o menor motivo para ter muita memória, né? E, inclusive, ele me trouxe o péssimo hábito de acordar e já pegar o celular para sincronizar e ver como eu dormi na noite anterior. Isso é um ponto negativo. Vou contar para vocês um negócio. Eu queria muito ter bastante dinheiro para abrir esse anel, cortar e mostrar pra vocês o que tem aqui dentro. Mas, infelizmente, eu trabalho com reais, então não vai estar rolando, tá, galera? Mas eu fiz muito bem minha lição de casa e assisti todos os vídeos possíveis aí que tinham na internet de tear down, da galera abrindo o anel, enfim, fazendo a desmontagem pra mostrar o que tem dentro do dispositivo. E o que a gente tem aqui? São 7 sensores de temperatura, um sensor de frequência cardíaca com LED verde, tem também o sensor para monitorar os níveis de oxigênio no seu sangue e o acelerômetro para entender aí a sua movimentação. Inclusive, quando eu postei uma foto que eu tava com a luz verde saindo aqui no meu dedo, a galera ficou maluca, começou a comentar assim, nossa, odiei, nossa, não, acabou pra mim, isso aí não incomoda à noite não, Joy? Como assim, gente? Calma, gente, eu expliquei pra galera lá no Instagram que perguntou, mas ele só aciona o LED verde, a luz verde de lanterna verde, quando eu tô acordada. Esses verdes, especificamente, medem aí a frequência cardíaca em tempo real usando uma tecnologia com um nominho bem complicado, que é chamada de Nem lendo eu consigo. Fotopletismografia. Me corrijam se eu estiver errada, pois há chances. PPG, vamos chamar aqui de PPG. O PPG, ele emite aí essa luz em direção à nossa pele, em direção ao nosso sangue e detecta ali os sinais que são refletidos de volta para um outro sensor que tem aqui, que é um receptor infravermelho que tá bem aqui embaixo, pertinho deles. A intensidade dessa luz que é refletida aí captura a quantidade de sangue que tá no seu vaso sanguíneo ali no seu dedinho por meio de uma forma de onda. Tô tentando explicar do jeito mais simples, tá, gente? Que vai indicar algum tipo de constrição no seu vaso, por exemplo, e aí ele vai entender o que tá rolando dentro do seu corpo. Aqui, especificamente, eu vou mostrar pra vocês os LEDs verdes, que não dá pra ver porque tá, né, não tá acionado, mas peraí que eu vou mostrar. Vou explicar o que ele faz primeiro, tá? Eles medem a frequência cardíaca diurna, a frequência cardíaca em tempo real também, que dá pra gente fazer no aplicativo, e a frequência cardíaca durante os seus treinos. Bom, um ponto interessante aqui disso é que o posicionamento dos LEDs ali, um em cada lado, cada bandinha ali do dedo, ajuda o Oura a sempre mensurar os sinais, sempre medir os sinais da forma mais clara possível, diferente dos relógios, por exemplo, que a gente sabe que tem a fonte unilateral, que é direcionada ali pro pulso. Aqui a gente vê no detalhe que tem duas saídas do LED para ele poder iluminar ali os vasos sanguíneos. Já os LEDs vermelhos, eles acendem quando o recurso sensor de oxigênio no sangue, o SpO2, tá ativo. Você ativa isso também no aplicativo e você pode desativar porque ele consome sim mais bateria, tá? E isso acontece quando o anel detecta que você está ali a mimir, a tirar um cochilo. Quando eu tô na preguicinha, me movimentando pouco, tipo um domingo típico de frio, frequência cardíaca baixa, frequência respiratória baixa, porque a gente tá ali, ó, apenas sobrevivendo e fazendo peso na terra. Às vezes esse LED vermelho acende durante o dia, né, não durante a noite, porque acha que eu posso estar dormindo e quer registrar esse sono. Só que não, né, tipo, eu só tô com a frequência cardíaca baixa por preguiça mesmo, tá? Mas é só isso. É raro ele acender errado, mas às vezes acontece. Já os sensores de temperatura são os chamados NTC, que é uma sigla em inglês, com a tradução de coeficiente negativo de temperatura, conseguem detectar aí algumas alterações super pequenas na sua temperatura do corpo, tá? Tipo 0,1 grau Celsius, tá? Eles medem a temperatura diretamente na pele, obviamente, né? Em vez de estimar a temperatura ao seu redor, como acontece com outros dispositivos. Ou seja, em vez de mostrar que você tá com 36 graus, sua temperatura, o anel vai mostrar no aplicativo o quanto a sua temperatura tá acima ou abaixo da sua temperatura basal. Mas, Joy, o que é uma temperatura basal? A temperatura basal é a de base. É a temperatura do corpo que é medida ali
logo depois que você acorda, quando você tá num repouso, e aí o anel vai vendo ao longo das semanas qual é a sua média de temperatura quando você acorda, quando você tá em repouso. Isso é muito interessante para ajudar a prever, por exemplo, o ciclo menstrual, já que antes da ovulação, né, a temperatura do nosso corpo, essa temperatura basal, ela cai. E logo depois ela sobe aí uns 0,3, 0,5 graus Celsius. É muito pouco, mas tudo isso acontece por conta de liberação, aquelas maravilhas de ser mulher, né, gente? E isso é muito legal, porém, é longo prazo, tá? Pra essa questão do ciclo menstrual aí, por exemplo, garotas, ele pede aí cerca de 2 meses pra conseguir entender a temperatura, entender o seu corpo, o condicionamento, como funciona, pra poder prever quando será o seu próximo ciclo, por exemplo. Mas passando para o último sensor é o acelerômetro. Ele ajuda a capturar automaticamente alguma atividade sua que você está fazendo durante o dia, exercício, o que for, e alguma inquietação que rolar ali durante o sono, durante a noite. Para quem não lembra, a gente conhece muito acelerômetro de smartphones, né, gente? Ele entende movimentos, né? Gostaram? Movimentos. Para pra respirar aqui que eu tô falando muito. Você já é inscrito do canal? Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal do Loop Infinito, ativa o sininho se ele não estiver ativo e deixa o seu like se estiver gostando do vídeo. Fiz uma pausa pra respirar. Mas voltando. Agora, meus amigos, o que raios esse tanto de mini sensores pititicos realmente vão te mostrar na prática? Dei alguns spoilers aqui falando, mas primeiro de tudo você precisa ter paciência, meu querido. Isso aqui, esse anelzinho aqui, sua saúde, é uma relação de longo prazo, um relacionamento de longo prazo, tá, gente? São pelo menos, pra começar aí, 2 semanas pra ele entender a sua rotina, entender quais são os seus dados biométricos padrões, por assim dizer, compilar tudo isso e traçar o seu perfil de saúde ali, tá? Porque é tudo muito personalizado. O meu não é o mesmo que o seu, então você precisa usar 24 horas ali durante 2 semanas, tirando, claro, pra carregar e tal, pra ele entender quem é você na fila do pão, na fila do Oura. Então, vamos pra ele, né? O aplicativo, falei sobre toda a tecnologia, que eu sei que vocês gostam dos pormenores, mas vamos dar uma olhadinha no aplicativo da Oura, que inclusive tá disponível para Android e para iOS. Mas a gente vai navegar junto aqui, tá? Primeiro detalhe que é importante, não tem versão em português ainda, viu, galera? Só em inglês mesmo, então dá uma treinada aí no seu inglês ou usa as inteligências artificiais para te ajudarem. E um ponto extremamente importante de ressaltar: o primeiro mês é grátis. Você comprou seu anel, você ganha um mês grátis de assinatura, para você ter todos os relatórios. Mas depois ele passa a custar $5,99 por mês, ou seja, uns R$30 por mês. Sim, primeiro mês grátis, tô ainda nesse período gratuito, mas já tive que colocar meu cartãozinho de crédito internacional ali, né, meus amigos? R$30 por mês vou ter que pagar. Se eu quiser ter todos os detalhes, se eu quiser ter relatórios mais aprofundados, esses que vocês vão ver aqui, inclusive, são da versão paga. Então coloca isso na balança se você quiser comprar, tá? Tem o preço do anel, que é a partir de $300, mas também tem assinatura de $5,99 por mês. Mas vamos lá. Aqui, galera, essa é a home, essa é a carinha dele, tá? Lembrei aqui, uma coisa ruim. E que me anima muito pensando no Galaxy Ring. Mas isso só da minha cabeça mesmo que vai melhorar, tá? Mas vai não, né? Porque é da Samsung. Mas calma, deixa eu explicar. Ele não tem conexão com o Samsung Health. Eu tô usando o Galaxy, então ele não tem conexão com o Samsung Health pra sincronizar os dados aqui com o meu relógio com o Galaxy Watch. Tem conexão com o Strava, aplicativo pra galera que é saudável. Tem com o Apple Health. Tem um aplicativo, inclusive, pro Apple Watch. Tem conexão com o Health Connect, que é do Android. Tem com o Google Fit, que eu não conheço ninguém que use. Tem com Natural Cycles, que é para previsão de ciclo menstrual. Inclusive, esse aplicativo é super famoso e ele garante uma precisão aí bem doida, mas também tem que pagar. Ele tem uma parceria com a Samsung fora do Brasil, mas ainda não foi aprovado aqui no nosso país pra gente usar no Galaxy Watch e possivelmente no Galaxy Ring, né? Não sei como que tá esse negócio, mas não foi aprovado ainda não aqui no Brasil. Anvisa, né? A Anvisa tem muitas questões. E também tem conectividade com alguns dispositivos de monitoramento contínuo de glicose. Sabe aquele que a galera que tem diabetes pode colocar, tipo, geralmente aqui atrás do braço, que fica embaixo da pele, eles só aproximam e conseguem mensurar a glicose? Também tem conexão com alguns deles, né? Inclusive, isso me lembrou que no iOS dá pra colocar uns widgets na tela, viu? Pra ver alguns resultados do dia, mas aqui no Android não. Enfim, né? Questões. Privilegiando aí a dona Apple. Mas vamos lá. Home,
carinha dele, já traz o quê? Um resuminho, ó. Vocês estão vendo aqui embaixo, tô na home. Aqui ele mostra que é o dia de hoje, eu consigo voltar para os outros dias também, ó. Primeiro que ele traz as atividades. Você pode colocar uma meta de atividades. Também traz aqui o tempo de atividade que você ficou, o tempo que você ficou ativo, o tempo que você ficou inativo. Então não é só sobre calorias, tá? Mas ele já te traz essa visão bem clara logo no começo. Claramente fiz pouca coisa hoje, inclusive, né? Isso é muito legal. Daily Time Stress. Aqui a gente tem a frequência cardíaca, né? Onde eu cliquei para monitorar em tempo real, que ficou verdinho aqui. E ele vai fazendo as leituras automaticamente, mas você também consegue ativamente acionar para ver quanto está a sua frequência cardíaca naquele momento específico. Aqui, ele traz alguns exercícios que você fez. Claramente eu não fiz nada hoje, né, galera? Fiz o quê? Alongamento. Parabéns por fazer o mínimo para quem trabalha sentada, né? 11 minutos. Vocês acham que isso é um negócio que a pessoa que trabalha sentada faz 11 minutos de alongamento? Em minha defesa, eu não tive pilates hoje. E andei. Provavelmente para chegar até o carro para vir para cá. Enfim, sem julgamentos, tá, gente? Não é sobre isso. Mas, enfim, você consegue colocar os detalhes do seu exercício, o horário, e aí ele te traz quantas calorias foram queimadas, enfim. Esse redness é uma coisa bem específica que é basicamente prontidão. É tipo, se você tá pronto. Não sei como traduzir isso da melhor forma. Mas é algo bem interessante, porque ele faz um compilado, ele entende uma série de informações desses dados biométricos para poder trazer esse score de redness. O meu tá bom, tá good. Aqui, ó, 78 tá good. Basicamente, ele indica quão bem você está se recuperando, quanto você está se cansando e o seu corpo está se recuperando. Muito durante o sono. Então, vocês vão entender quando eu for passando aqui nas opções que ele traz, que é muito interessante ver como não é só sobre dormir 8 horas por dia. Isso daí, inclusive, já caiu por terra faz muito tempo, né? Mas é sobre como o seu corpo está se recuperando ali. E esse redness, ele consegue te trazer exatamente como você está se recuperando, traz aí de acordo com a sua temperatura do corpo ao longo da noite. É uma medida bem interessante. Lembrando que se você clicar, ele vai te explicar o que é, tá? Aqui ele traz um resuminho do sono. Não vou entrar ainda, porque depois eu vou entrar aqui embaixo pra vocês verem. Mas ele traz um resuminho. Meu sono foi como? Good. Tá tudo good aqui, ó. Tá tudo good. E aí, vocês vão ver que eu não dormi 8 horas. Dormi 6 horas e 40. Isso tempo de cama que eu fiquei deitada. Não quer dizer que eu dormi isso. Quando eu entrar no detalhe, vocês vão ver. Aqui a média de batimentos cardíacos durante o sono. É realmente a home, só um overview ali pra você acordar e ver o que rolou. Aí tem essa parte de resiliência, meus amigos. Isso aqui é interessante. Minha resiliência está como? Sólida. Entrei aqui no detalhe para vocês verem. E aí você tem a opção excepcional, nunca cheguei. Tem o forte, sólida, que é onde estou ali, não cheguei no forte também, claramente. Adequada ou zoada, né? Tá limitada. E aí ele traz para você fatores que contribuem para o aumento da sua resiliência. E aí você me pergunta, o que é resiliência? Basicamente, enquanto o redness está vendo como seu corpo se recupera fisicamente ali do seu dia, a resiliência é basicamente uma resiliência ao estresse, ao BO que você lida aí no seu dia a dia, meu amigo. Essa resiliência, ela traz um score de como você lida com isso. Como é a sua capacidade de suportar o estresse fisiológico aí do seu corpo e se recuperar dele ao longo do tempo. E como ele faz isso? Ele vê uma coisa muito interessante que vocês vão ver muito por aqui, que é a sigla HRV. Que traduzido em português é variabilidade de frequência cardíaca. Quando você tá em estado de relaxamento, você tá tranquilão, essa variabilidade da frequência cardíaca, o HRV, ele aumenta. Quando você tá estressado, aumenta uma outra parada, que é a regularidade da frequência cardíaca. Não é da variação, aqui é da frequência. Pra aumentar o estado de alerta do seu corpo, sabe? Quando você tá, lascou, tô estressado, ansiedade, basicamente, né? Você tá ali, seu corpo dá um alerta, você precisa fugir, precisa correr, aumenta a regularidade da frequência cardíaca. Então você precisa ficar ali que seja no nível alto, mas ela fica mais regular e o seu corpo tá sob estresse. Porque quando a gente fala de estresse, meus amigos, a gente também tem hormônios relacionados. Esses hormônios fazem os nossos vasos sanguíneos se contrair ou se estreitar ali nos nossos dedos, e tudo isso os sensores conseguem mensurar, tá? Mas voltando pra resiliência do estresse, o meu claramente não tá bom, né? Apesar de dizer que tá sólido, tá num sólido não muito legal, né? Minha recuperação noturna tá boa, minha recuperação durante o dia tá não tão boa, mas tá boa. Mas aí, o lidar com o estresse do daytime stress load, ou seja, como eu estou lidando com o estresse no dia a dia, a carga, vou traduzir, acho que o jeito certo de traduzir é carga. A carga de estresse do dia não tá boa, tá moderada. Você vê que o negócio tava azul, aqui ele já começa a ficar não ideal.
Enfim, aí ele traz algumas ideias de como melhorar o seu dia, tipo, como você reduzir o estresse, enfim. É bem interessante, tá? Mas voltando pra home... Aí estávamos aqui, redness, sleep, resiliência. E aqui são insights do ciclo menstrual que eu falei pra vocês. Ainda não tem nenhum, ó, ele deixa aqui bem especificado. Faltam mais 39 noites de monitoramento, tá escrito aqui embaixo, ó, pra ele conseguir trazer insights mais precisos sobre o ciclo menstrual, porque eu expliquei pra vocês, demora pra entender o funcionamento dos hormônios e afins, né? Saindo da home, indo aqui, ó, pra redness, que tem essa folhinha que eu falei pra vocês, que é esse estado de prontidão, como você tem se recuperado, ele resume pra você aqui, ó, os batimentos cardíacos, a frequência cardíaca durante o seu descanso, a variedade que eu falei pra vocês, de variabilidade de frequência cardíaca que eu falei pra vocês, o HRV, tem a temperatura média do corpo, a frequência respiratória, que também é muito importante pra uma série de coisas, e aí ele traz um resuminho de como está essa sua recuperação. Aqui ele traz todos esses dados, temperatura do corpo, nananã. Aí eu preciso prestar atenção no Recovery Index. E você pode clicar, isso é muito legal. Mas o que katsu é esse índice de recuperação? Você clica, ele abre e explica exatamente o que é cada um. Aqui ele explica, por exemplo, que esse ponto aqui, ele mede quanto tempo demora para a sua frequência cardíaca se estabilizar durante a noite. E aí ele explica direitinho tudo que funciona. Ele explica aqui, por exemplo, se você bebe álcool, se você tem uma refeição muito pesada antes de dormir ou se exercita muito tarde da noite. Tudo isso colabora para o seu metabolismo ficar mais desregulado aí antes de dormir e demora para a sua frequência cardíaca se estabilizar durante a noite, que é quando você vai ter um tempo de recuperação, vai ter um sono mais gostosinho e funcional, principalmente, tá? Mas tá ótimo meu sono, e aí eu falo pra vocês, não é sobre hora, é sobre o balanço todo da coisa. O Sleep Balance tá fair enough, tá ok, justo, famoso justo em português, né? Aqui ele traz a média de batimentos cardíacos durante a noite, aqui o HRV que eu já expliquei pra vocês, que é a variabilidade, e aí eu posso ainda ir para a parte do sono, que aqui é o que muita gente tem interesse, eu acho uma das coisas mais legais que tem aqui, que como eu falei pra vocês, é mais confortável pra monitorar com o anel. Ele traz esse gráfico, que você pode clicar nele e ver de uma outra forma, que é a Caraca, domingo eu estralei no sono, hein? Vamos contar a parte de que eu fui dormir, era 5 da manhã? Ninguém precisa saber. Mas estralei no sono, porque a minha média, ó, tá aqui, 7 horas. Dormi bem. Mas aí você vê quanto tempo você ficou acordado, quanto tempo você ficou deitado na cama e acordado, é o tempo que você demora pra dormir, que não é bom você ficar muito tempo na cama. O REM, que é aquele movimento rápido dos olhos, que é basicamente quando o seu cérebro está se recuperando, quando você vai gravar as suas memórias, é um momento muito importante do sono, ele é um pouco mais profundo. Tem o sono leve e tem também o sono profundo, que é diferente do REM ali, mas são sonos muito bons, o REM e o Deep. Enfim, traz aqui, ó, tempo de sono, tempo na cama, tá vendo? Eu demorei, eu fiquei o quê? Assistindo série, talvez? Assistindo um Casimiro, foi isso que eu fiz ontem. Aí a eficiência do sono foi boa, 90%, média de batimento cardíaco, nananã. Pô, foi boa zona minha noite ontem, olha que eu saí da live tarde, hein? Sucesso. Você consegue ver todos esses dados, lembrando que você sempre pode clicar para entender algum dado que você não saiba. Aqui, ó, o gráfico tradicional de quem já usa relógio, por exemplo, né? Aqui na parte de atividade, estou falhando miseravelmente em ser uma pessoa fitness. Não precisamos falar sobre isso, mas aqui você consegue ver, ó. Tô ficando pouco tempo ativa, isso significa muito tempo sentada na frente do computador, né, gente? Trabalhando. Minhas metas não tá dando certo. Hoje não treinei, porque tinha muita coisa pra fazer, não deu. Foi mal. Falha minha. Vou passar rapidinho isso aqui, ó. Aqui a gente vai falar mais sobre a resiliência que eu falei pra vocês, que é como você se recupera do estresse. Aqui ele traz, ó, já tinha mostrado pra vocês no detalhe anterior, é aquela mesma página. Quando eu cliquei lá na home, ele vem pra cá e traz esses detalhes e aqui dicas de como você melhorar isso também. Voltando aqui para home, só pra gente navegar bem por aqui, você clica aqui e a gente tem opções. O seu perfil, aqui você vai indicar se você é mulher, ele vai entender quais são os padrões mundiais de mulher, lembrando que é tudo muito personalizado, mas ele tem, obviamente, uma base científica de coisas que ele coleta. Tem uma série de dados científicos que embasam a aura, isso é muito legal. Então você coloca aqui alguns dados, altura, básico. Aqui você consegue ver as trends, né, de todas esses dados que eu falei pra vocês, consegue ver as tendências, né, da sua vida.
Os relatórios, você pode exportar esse relatório, ó, tá vendo? Você pode fazer ele semanal e pode exportar em formato de PDF para levar para o médico, por exemplo. Você pode participar de alguns testes, alguns labs que eles fazem. Eu tô participando de um que liberou aqui pra mim, que é pra reduzir o uso de cafeína, pra você não tomar, ele te pergunta todos os dias, no dia seguinte, você tomou café, alguma coisa que tenha cafeína, 6 horas antes de dormir? Aí eu vou respondendo. E aí, isso ele vai associar o uso ou não da cafeína, o uso, né, parece um negócio ilícito, a ingestão ou não de cafeína com como o seu corpo responde. Tipo, nos dias que eu tomar cafeína depois, 6 horas antes de dormir, ele vai ver como meu corpo reage. Mesma história do álcool que eu falei pra vocês. O que mais? Aqui, explorar, você consegue fazer coisas muito legais que eles trazem pra vocês pra ajudar a melhorar os seus scores aqui. Por exemplo, meditação. Ele traz aqui, ó. Welcome to this rest session designed as an energy reset for your entire body and mind. Não tenho paciência. Tem uma série de meditações guiadas aqui em inglês, como eu falei pra vocês, tudo em inglês. Dicas para você respirar melhor, pra você, né, melhorar, equilibrar mais aí sua frequência cardíaca, seu estresse. Coisas pra te ajudar com o sono. Tem coisas muito legais que eles explicam aqui, por exemplo, os efeitos da cafeína no sono, os estágios do sono. Enfim, tem muitas coisas legais nessa área aqui. Aí, voltando pro menu, a gente tem os circles, que você pode compartilhar suas informações com algum amigo, com alguém da sua família, coisa que a gente também tem nos relógios mais famosos. Rest Mode, isso é muito legal. Você pode ativar este Rest Mode quando você for tirar, sei lá, férias. E aí você vai mudar a sua rotina. Você liga o Rest Mode, tipo, você saiu da sua rotina, você tá, ó, na praia, tranquilão. Você ativa isso, ele vai entender, falar, opa, não tá na rotina normal dela, vou deixar em paz. Ou quando você tá... isso é legal mesmo, eles falam. Nos dias que você precisa de um descanso, dos estressores que estão ao seu redor, como jet lag, por exemplo. É legal, você consegue colocar esse rest mode aqui pra ele entender que você tá fora do seu padrão. Aqui é a opção de você ligar ou não o medidor. Medidor é certo? Mensurar, medir? Enfim, de SpO2, de oxigênio no sangue. Porque, como eu falei pra vocês, ele consome bateria. Então, você pode desativar se você não quiser gastar muita bateria. E é isso, galera. Aqui a gente tem a opção de compartilhar, que é tudo hoje em dia instagramável. Tem a opção de você compartilhar aqui. Olha, gente, estou estressada, me deixa em paz. Olha, gente, dormi bem. Olha, gente, dormi mal pra caramba. Enfim, tem imagens compartilháveis que você pode personalizar. Bobaginhas, né? Mas tem. E o último botãozinho aqui que eu quero mostrar pra vocês é a opção de ver o nível de bateria, caso você estivesse perguntando. Vou voltar aqui, ó, pra ver no detalhe. Aqui, ó, nesse círculozinho, você clica e aí você vê o nível de bateria do seu anel. E aqui você pode colocar no modo avião que eu falei pra vocês, pra durar até 7 dias de bateria. Falei que era a última? Menti, porque eu lembrei que tem aqui, ó, esse mais, que você pode entrar, ele faz um monitoramento automático, ele entende se você tá, por exemplo, fazendo uma caminhada e pergunta, olha, você estava caminhando de tal a tal hora? Quer entrar com registro? Fala assim, quero ou não. Porém, você pode ativamente fazer algum registro de atividade ou de outras coisinhas que eu vou mostrar pra vocês, por exemplo. Cara, uma coisa muito eficiente que eu esqueci de citar é que ele monitora sonecas. Outro dia, eu não sou uma pessoa de sonecas, mas eu tirei, provavelmente nesse domingo do bafafá aqui, que eu tava só o pó. Eu dormi, tipo, sei lá, 15 minutos. Tava assistindo o filminho ali, ó. Fui que nem eu percebi. Cara, quando eu acordei, passou 5 minutos ali. Você tirou um cochilo, Joyce, de tal hora, tal hora? Aí eu, tudo bom? Cagueta. Mas enfim, ele consegue entender isso, que seu corpo relaxou ali, tirou um cochilo, e às vezes... Aí ele pergunta, você cochilou mesmo ou você só tava descansando? Eu falei, cochilei. E ele coloca tudo isso no seu sono, porque às vezes cochilos são sim revigorantes, galera. E ele entende isso também. Bacana, né? Mas voltando aqui, ó. Cliquei aqui no mais, aí você pode ver o experimento que está participando, que o meu é da cafeína no caso, pode inserir, se você está durante seu período menstrual, ciclo menstrual, pode entrar com algum exercício ativamente, tipo, acabei de voltar de uma corrida de bike, você pode colocar aqui também, sem precisar que ele detecte. Você pode também, ó, Record Workout HR. Frequência cardíaca, para acompanhar a frequência cardíaca durante esse exercício. Você pode colocar uma sessão, fez uma meditação que não foi guiada, dá para colocar aqui também. E isso daqui que é muito legal, que são as tags. As tags, basicamente, ele já traz uma série de tags
que já são pré-carregadas, né, no aplicativo, basicamente as que as pessoas mais usam por aí, mas você também pode inserir uma sua particular se você tem alguma coisa na sua rotina. E aí tem acne, acupuntura, fiquei o dia inteiro no ar-condicionado, enfim, muitas coisas legais. Cafeína, algum remédio que você tomou, teste positivo pra Covid, dormir num quarto escuro, dormir com máscara, enfim, tem muita coisa legal, ó. Então, assim, tava com o nariz congestionado, não tirei cochilo, enfim, tava no barulhento, trabalhei no escritório, fiz home office. É muito legal. Tomei um chá, ó, vou colocar aqui, tomei um chá. Aí você vai pro Next, aí você coloca o horário desse evento, faz algum comentário. Tudo isso vai pros seus relatórios e ajuda ele também a entender padrões. Isso é mais chato? É mais chato, porque eu gosto do automático. Mas é legal. É chato, mas é legal. Completamente maluca, né? Mas, enfim, ele te ajuda a trazer mais insights. Por exemplo, você coloca lá, álcool. Tomei álcool das 8 às 10 da noite, enfim. E aí ele vai ver, aquele dia que ela dormiu mal, porque o álcool oscila muito o nosso sono. Você pode dormir que nem uma pedra quando você toma uma taça de vinho, mas o sono é péssimo, geralmente. Você apaga, mas seu sono fica completamente errado. Então, assim, você coloca isso lá e ele consegue trazer também mais insights. É bem bacana isso, tá? Ainda não tive tempo de colher esses frutos, mas quando tiver mais de um mês aí, por exemplo, eu quero entender melhor isso. E é isso, galera. O vídeo deve ter ficado longo, hein? Eu não faço vídeos tão longos, geralmente, mas eu acho que isso daqui merece, porque dá pra você revisitar quando precisar. Como eu falei pra vocês, tô entrando num estudo mais aprofundado sobre esse tipo de tecnologia, porque esse ano, geral, vai lançar Anel Inteligente. Eu quero estar pró no assunto, como eu falei, quem sabe um dia eu abra ele pra mexer nele, enfim. Mas já trouxe pra vocês o que consegui até agora. Daqui a um mês, com certeza, vou ter mais insights. E se vocês quiserem, a gente pode compartilhar. Nas redes sociais, tô sempre compartilhando também como tá sendo essa experiência. E agora, coisas importantes. Eu não faço atividades físicas super pesadas, tá, gente? E muito menos sou uma atleta amadora que seja. Já falei isso aqui algumas vezes durante o vídeo, mas se você avançou, que fique claro, tá? No máximo, eu faço aí meu pilates, faço uns exercícios de HIIT pra, né, dar uma bombada no coração, mas na minha opinião, o Oura tá mais para um monitor de saúde, de sono, do que de exercícios especificamente. Ele faz isso? Faz. Ele entende sua recuperação pós-exercício? Entende. Mas eu notei algumas diferenças, por exemplo, na quantidade de passos que ele registra e na quantidade de passos que o meu relógio e o meu smartphone registram, que são mais parecidas, por exemplo. O anel parece que sempre registra um pouco a mais, não sei se é movimentação da mão, enfim. Senti quero compartilhar assim, essa primeira impressão, porque, né, ele ainda precisa de mais tempo para avaliar, mas queria compartilhar com vocês. Também não consegui usar ele de maneira super confortável para fazer o Pilates, que é meu exercício que eu falei para vocês. Principalmente, não sei se a galera sabe como funciona o Pilates com o aparelhos, na hora de segurar nas barras dos aparelhos que são de metal. Então você tem que segurar forte, principalmente se você vai fazer alguma coisa de invertido da vida, você tem que segurar forte e não é confortável. Já é desconfortável você segurar na barra normalmente, com isso aqui não é legal também. Então fiquei meio receosa de usar. Usei, né, pra testar, mas não foi a coisa mais confortável do mundo. E eu imagino que a mesma coisa deve se aplicar aí pra galera que levanta peso na academia. Afinal, você tá segurando ali uma barra de metal também, né? Tem a opção de usar luva, né? Quem quiser, mas eu não consigo fazer com exercício, então nem tentei, galera. E eu acho que é mais pelo incômodo, né? Claro que a luva vai proteger dos arranhões, mas pra mim foi incômodo a sensação mesmo, assim, sabe? De segurar. Mas uma coisa muito legal é que os resultados são super personalizados. Vou bater nesse ponto sim, porque é importante. E por isso eles demoram um pouco pra começar a aparecer no aplicativo. Já falei isso pra vocês. E como eu disse mais uma vez, precisa usar durante mais de algumas semanas pra ter resultados interessantes, galera. Porque ele aprende como é o seu corpo especificamente. Qual é a sua temperatura basal, qual é o seu HRV, qual a diferença, que tudo isso é diferente de pessoa para pessoa, né? Então ele vai entender quem você é ali dentro do aplicativo. Acho importante aqui também ler para vocês um disclaimer que a própria Oura coloca no site deles e que diz que o Oura Ring não é um dispositivo médico e não se destina a diagnosticar, tratar, curar, monitorar ou prevenir condições ou doenças médicas. Por favor, não faça nenhuma alteração em sua medicação, rotina diária, nutrição, horário de sono ou exercícios sem primeiro consultar o seu médico ou outro profissional médico. Fechou, galera? Li exatamente como tá lá, porque acho que eles explicaram bem como funciona. Não vai usar isso pra trocar remédio e fazer nada, tá? Mas eu quero saber de vocês, depois desse vídeo gigantesco, o que vocês acharam desse gadget especificamente? Vocês curtiram? Enfim, me contem, galera. Vocês estão ansiosos pra ver o Galaxy Ring? Querem saber mais coisas do que tudo isso que eu falei pra vocês aqui? Já tem um overview bom pra testar? Lembra de se inscrever no canal, tá, gente? Não se esquece. Pois sim, teremos mais anéis inteligentes ao longo de 2024. E aproveito para fazer o meu merchan.
Se você não é inscrito no Giro do Loop, se inscreva, galera. Nosso canal paralelo aqui ao Loop Infinito, nosso spin-off que traz notícias de tecnologia, um resuminho ali de 10 a 15 minutos das principais notícias de tecnologia, todos os dias às 6 da manhã. Vou deixar o link na descrição, junto do link da Zip4Me e do Oura Ring. Fechou? Vamos ver se eu me estressei agora que vou ver no aplicativo se eu me estressei, se eu cansei fazendo esse vídeo. Beijo, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.